Quando ele anunciou que perdeu tudo, a família inteira desapareceu da mansão em menos de uma semana. Ninguém voltou para ver como ele estava. Ninguém ligou para perguntar se ele precisava de algo. Mas ela continuou limpando os quartos vazios, preparando o almoço e arrumando a biblioteca. E foi isso que salvou a vida dele, literalmente. Afonso Silveira estava sentado na poltrona de couro da biblioteca quando tomou a decisão mais difícil da vida dele. Aos 73 anos, ele tinha construído um império no ramo de construção civil. 3 décadas de trabalho duro, acordando às 5 da manhã, sacrificando finais de semana e feriados. Tudo para deixar um legado para os filhos. Mas naquela manhã de terça-feira, olhando pela janela da mansão, ele percebeu algo que doía mais do que qualquer problema de saúde. A família só aparecia quando precisava de dinheiro. Henrique, o filho mais velho, ligava uma vez por mês. Sempre no mesmo tom de voz, sempre com a mesma desculpa. Pai, preciso de um investimento para expandir a empresa. Na semana seguinte era a nora. Sogro, vi um colar lindo na joalheria. Seria um presente perfeito para o meu aniversário. Os netos então apareciam nos finais de semana, mas só quando queriam o carro importado novo ou a viagem para a Europa. Afonso pegou o telefone e ligou para o advogado dele, Dr. Mário, um homem sério que cuidava dos negócios da família há mais de 20 anos. Preciso te ver hoje, é urgente, disse Afonso. 2 horas depois, Dr. Mário estava sentado na mesma biblioteca, ouvindo atentamente o plano que Afonso tinha em mente. Quero fingir que perdi tudo, que os investimentos deram errado, que a empresa está falida, explicou Afonso, mexendo no copo de uísque que segurava. Dr. Mário arregalou os olhos. Senhor Silveira, isso é arriscado. A família pode reagir muito mal. Exatamente. Eu preciso saber quem realmente se importa comigo. Quem vai ficar quando o dinheiro acabar? Respondeu Afonso com a voz firme. O advogado ficou em silêncio por alguns segundos, pensando. E se descobrirem a verdade? Eles não vão descobrir. Você é o único que sabe. Eu só preciso que você fique quieto. Eu mesmo vou contar para eles. Não precisa de papel nenhum. Só a minha palavra, explicou Afonso. E já suspendi qualquer ajuda financeira. A partir de hoje, não sai mais R$1. Eles vão sentir na pele. Dr. Mário suspirou. Conhecia Afonso há tempo suficiente para saber que quando ele tomava uma decisão, nada o fazia mudar de ideia. Está bem, mas me responda uma coisa. E se ninguém ficar? E se todos te abandonarem? Afonso olhou pela janela, vendo Lourdes estendendo roupas no varal do quintal. Ela estava ali desde cedo, como sempre. Trabalhava na mansão havia 7 anos. Nunca pediu aumento, nunca reclamou, nunca faltou sem avisar. Ela simplesmente fazia o trabalho dela com dedicação, sempre com um sorriso discreto no rosto. Então, pelo menos vou saber a verdade, respondeu Afonso. Nas semanas seguintes, Afonso ensaiava mentalmente como contaria a notícia. Decidiu que faria isso em um jantar de família, no sábado seguinte. Lourdes percebia que ele estava diferente, mais calado, mais pensativo. Mas ela não era de fazer perguntas. Apenas continuava o trabalho dela, preparando as refeições, limpando os cômodos, cuidando da casa como se fosse dela. Na sexta-feira à tarde, Afonso estava no escritório quando Lourdes bateu na porta. Senhor Afonso, o jantar de amanhã, quantas pessoas vão vir? Perguntou ela, segurando uma pequena caderneta onde anotava as listas de compras. Henrique e a família toda. Prepare algo especial. Vai ser uma noite importante, disse Afonso, sem olhar para ela. Lourdes fez que sim com a cabeça e saiu. Ela não sabia, mas aquele jantar ia mudar a vida de todo mundo naquela casa. No sábado pela manhã, Lourdes acordou mais cedo do que o normal. Passou no mercado, comprou os melhores ingredientes, voltou para a mansão e começou a preparar tudo. Fez o prato favorito de Afonso,
um cordeiro assado com batatas ao alho. Preparou também a salada especial que a nora gostava e a sobremesa que os netos sempre pediam. Afonso desceu para a cozinha no meio da tarde. O cheiro estava maravilhoso. Está perfeito, Lourdes, como sempre, disse ele, e ela percebeu uma tristeza estranha na voz dele. O senhor está bem? Perguntou Lourdes, largando a faca que usava para cortar as verduras. Afonso ficou em silêncio por alguns segundos. Queria contar tudo para ela naquele momento, mas sabia que precisava esperar. O teste tinha que ser justo. Estou só um pouco cansado. Nada demais, respondeu ele, forçando um sorriso. Às 7 da noite, a família começou a chegar. Henrique foi o primeiro, dirigindo um carro novo, que Afonso tinha ajudado a pagar 3 meses atrás. A nora dele, Patrícia, vinha com um vestido caríssimo e joias que brilhavam até de longe. Os 2 netos, Rafael e Júlia, mal cumprimentaram o avô antes de irem direto para a sala de jogos. Lourdes serviu os drinks, arrumou a mesa e ficou na cozinha, esperando o momento certo para servir o jantar. Ela ouvia as conversas da sala. Henrique falava sobre a empresa dele, os novos contratos, os planos de expansão. Patrícia mostrava fotos da última viagem que tinha feito para Miami. Os netos reclamavam que o Wi-Fi da mansão era lento. Ninguém perguntou como Afonso estava. Quando todos sentaram à mesa, Lourdes começou a servir o jantar. O cordeiro estava no ponto perfeito, as batatas douradas e crocantes. Tudo estava impecável. Está uma delícia, como sempre, comentou Henrique, mas sem olhar para Lourdes. Afonso esperou todos comerem um pouco. Tomou um gole de vinho, respirou fundo. Era hora de contar. Mas antes que ele pudesse abrir a boca, Henrique falou. Pai, precisamos conversar sobre aquele terreno no centro. Tem um cliente interessado em comprar. Podemos lucrar muito com isso. E foi nesse momento que Afonso percebeu. Eles não estavam ali por ele. Estavam ali pelo dinheiro. Como sempre. Ele colocou o garfo na mesa e olhou para cada um deles. Não vai ter venda de terreno. Na verdade, não vai ter mais nada. O silêncio que caiu sobre a mesa do jantar era pesado como chumbo. Henrique parou com o garfo no ar, olhando para o pai sem entender o que tinha acabado de ouvir. Como assim não vai ter mais nada? Perguntou ele, com a voz começando a ficar alterada. Afonso respirou fundo. Tinha ensaiado aquele momento durante semanas, mas agora que estava ali, sentindo o peso de todas aquelas vidas que dependiam dele, as palavras custavam a sair. Os investimentos deram errado, muito errado. Perdi quase tudo, disse Afonso, olhando diretamente para o filho. Patrícia largou o copo de vinho na mesa com tanta força que o líquido vermelho espirrou para fora. Você está brincando, não é? Isso é algum tipo de piada de mau gosto? Não é piada. Confiei em pessoas erradas. Apostei em negócios que pareciam seguros e não eram. A empresa está com dívidas enormes. A mansão vai ter que ser vendida. Só vou conseguir manter um apartamento pequeno, explicou Afonso, cada palavra doendo como uma ferroada. Henrique se levantou da cadeira tão rápido que ela quase caiu para trás. Pai, como você pôde ser tão irresponsável? Você trabalhou a vida inteira para construir tudo isso e agora me diz que perdeu tudo? Eu tentei salvar o que dava, mas não deu tempo, respondeu Afonso, mantendo a voz firme. Na cozinha, Lourdes tinha parado de lavar a louça. Conseguia ouvir cada palavra. Sentiu o coração apertar. Ela sabia o quanto Afonso tinha trabalhado, quantas noites ele tinha ficado acordado cuidando dos negócios, e agora estava ali, tendo que explicar o fracasso para a própria família. E a herança? O que vai sobrar para a gente? Perguntou Patrícia, sem nem tentar disfarçar a preocupação com o dinheiro. Afonso olhou para a nora com uma mistura de decepção e tristeza. Herança? Patrícia, eu estou falando que perdi tudo, e você está preocupada com herança?
Claro que eu estou! A gente planejou a vida da gente contando com esse dinheiro, gritou ela, ficando de pé também. Rafael e Júlia, os netos, estavam em silêncio, mas seus rostos mostravam mais raiva do que preocupação com o avô. Rafael mexia no celular, provavelmente fazendo contas mentais de quanto dinheiro estava perdendo. Júlia tinha os braços cruzados e o rosto emburrado. Vocês não estão entendendo a gravidade da situação. Eu vou ter que demitir os funcionários, incluindo a Lourdes. Não vai ter mais carro com motorista, não vai ter mais viagens, não vai ter mais... Espera, interrompeu Henrique, apontando o dedo para o pai. Você vai demitir a faxineira, mas não pensou em cortar suas próprias mordomias primeiro? Que tipo de administração é essa? Afonso sentiu uma raiva subir pelo peito. Minhas mordomias? Henrique, eu moro sozinho nessa casa enorme. A Lourdes é a única companhia que eu tenho aqui. Vocês mal aparecem. Ah, então a culpa é nossa agora? Henrique deu um tapa na mesa. A culpa é nossa porque você foi incompetente e perdeu o dinheiro da família? Lourdes não aguentou mais ficar na cozinha. Entrou na sala de jantar com uma jarra de água, tentando parecer normal, mas seus olhos estavam marejados. Ela começou a encher os copos, mesmo que ninguém tivesse pedido. Afonso olhou para ela e viu algo que a família não estava mostrando. Preocupação genuína. Não com o dinheiro, mas com ele. Senhor Afonso, o senhor precisa de alguma coisa? Perguntou Lourdes baixinho perto dele. Antes que ele pudesse responder, Patrícia soltou uma risada amarga. Ah, que cena tocante! A empregada preocupada com o patrão falido. Ela sabe que vai ser demitida e está fazendo charme para tentar ficar mais um pouco. Lourdes sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva, mas não respondeu. Apenas voltou para a cozinha, segurando as lágrimas. Não fale assim com ela, disse Afonso, batendo a mão na mesa. Lourdes trabalha aqui há 7 anos e nunca me faltou com respeito. Diferente de vocês, que só sabem me procurar quando precisam de dinheiro. Ah, então é isso? Henrique começou a andar de um lado para o outro. Você está virando essa situação contra a gente? Nós somos a família, nós temos direito de cobrar explicações. Direito de cobrar? Quando foi a última vez que você veio aqui só para me ver, sem pedir nada, sem querer nada? Quando? Gritou Afonso, se levantando também. Henrique ficou em silêncio. Não conseguia lembrar. É isso mesmo, pai. Coloca a culpa na gente, mas quem perdeu o dinheiro foi você, não nós, disse Henrique, pegando a chave do carro. Patrícia, vamos embora. Não vou ficar aqui ouvindo desaforo. Patrícia se levantou imediatamente, pegando a bolsa de grife. Rafael, Júlia, vamos. Seu avô deixou bem claro que a gente não é bem-vindo aqui. Os netos se levantaram sem dizer uma palavra. Rafael passou direto por Afonso sem nem olhar para ele. Júlia deu um beijo frio no rosto do avô e murmurou um tchau, sem emoção. Henrique parou na porta da sala de jantar e se virou para o pai uma última vez. Você sabe qual é o seu problema, pai? Você sempre foi mole demais, com os funcionários, com os negócios, com tudo, e agora está colhendo o que plantou. Não conta comigo para limpar a bagunça que você fez. E saiu, batendo a porta com força. A mansão ficou em silêncio. Afonso ficou parado no meio da sala de jantar, olhando para a mesa cheia de comida que ninguém tinha terminado de comer. O cordeiro que Lourdes tinha preparado com tanto carinho estava frio. Os copos de vinho, metade cheios. As cadeiras, todas fora do lugar. Ele sentou novamente, sentindo o peso da idade nos ombros. Tinha imaginado várias reações possíveis, mas não esperava tanta frieza, tanta raiva, tanto abandono. Lourdes saiu da cozinha devagar, limpando as mãos no avental. Viu Afonso sentado sozinho e sentiu uma dor no peito. Ela se aproximou e começou a recolher os pratos em silêncio. Deixa isso para amanhã, Lourdes. Você já trabalhou demais hoje, disse Afonso, sem olhar para ela. Não me incomodo, senhor Afonso. Prefiro deixar tudo arrumado,
respondeu ela, continuando a recolher. Afonso finalmente olhou para ela. Por que você ainda está aqui? Você ouviu o que eu disse. Vou ter que te demitir. Não vai ter mais salário. Não vai ter mais nada. Lourdes parou o que estava fazendo e olhou nos olhos dele. Eu ouvi, mas o jantar ainda não está terminado, e eu sempre termino o que começo. Ela continuou recolhendo os pratos, levando para a cozinha. Afonso ficou observando ela trabalhar. Enquanto a família tinha saído furiosa e decepcionada, Lourdes tinha ficado e continuava cuidando da casa como se nada tivesse mudado. Talvez o teste já estivesse mostrando os primeiros resultados, e eles não eram os que Afonso esperava da própria família. A segunda-feira chegou fria e chuvosa. Afonso acordou cedo, como sempre, mas o silêncio da mansão parecia diferente. Mais pesado, mais vazio. Ele desceu para a cozinha e encontrou o café já pronto, fumegante, com o pão quentinho do lado. Lourdes tinha chegado no horário de sempre, 7 da manhã. Bom dia, senhor Afonso, disse ela, colocando a manteiga na mesa. Bom dia, Lourdes, respondeu ele, ainda surpreso de vê-la ali. Durante o café, ele pegou o celular para checar as mensagens. Nada. Nenhuma mensagem de Henrique. Nenhuma ligação dos netos. Era como se a família tivesse simplesmente desaparecido da vida dele depois daquele jantar. Afonso tentou ligar para Henrique. A ligação caiu direto na caixa postal. Tentou de novo 1 hora depois. Mesma coisa. Na terceira tentativa, percebeu que tinha sido bloqueado. Seu próprio filho tinha bloqueado o número dele. Lourdes percebeu a expressão de dor no rosto de Afonso enquanto ele olhava para o telefone. Quer que eu prepare um chá? Sempre ajuda a acalmar, ofereceu ela. Não precisa, obrigado, respondeu ele, guardando o celular no bolso. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Afonso tentava contato. Ninguém respondia. Ele mandava mensagens perguntando se estava tudo bem, se podiam conversar. Nada. O silêncio era ensurdecedor. Na quarta-feira, ele decidiu passar na empresa de Henrique. Ficava a apenas 20 minutos de carro da mansão. Quando chegou, a recepcionista, que sempre o tratava com respeito, olhou para ele com pena. Senhor Silveira, o senhor Henrique deixou um recado dizendo que está em reuniões o dia todo e não pode receber visitas, disse ela, sem conseguir olhar nos olhos dele. Mas eu sou o pai dele. Não é visita, insistiu Afonso. A moça ficou sem graça. Eu sei, senhor, mas foram as instruções que ele me deu. Afonso voltou para casa com o coração apertado. Passou pela sala onde costumava reunir a família nos domingos. As fotos ainda estavam nas paredes. Henrique criança, segurando a mão dele. Os netos bebês no colo dele. Patrícia no dia do casamento, sorrindo. Tudo parecia tão distante agora. O telefone tocou e Afonso correu para atender, esperançoso. Era Dr. Mário, o advogado. Senhor Silveira, tenho más notícias. Henrique marcou uma reunião comigo para discutir a situação financeira. Ele está querendo auditar todos os seus bens. Auditar? Ele acha que eu estou mentindo? Perguntou Afonso, sentindo a raiva crescer. Acho que ele quer ter certeza de que realmente não sobrou nada. Ou talvez esteja procurando algum ativo escondido, explicou o advogado. Afonso desligou o telefone e se sentou na poltrona da biblioteca. Era ali que tudo tinha começado, semanas atrás, quando ele tinha decidido fazer o teste. Agora estava colhendo os resultados. E doíam mais do que ele imaginava. Lourdes bateu na porta da biblioteca. Senhor Afonso, posso entrar? Pode, Lourdes. Ela entrou carregando uma bandeja com chá e biscoitos. Eu sei que o senhor disse que não queria, mas achei que podia fazer bem mesmo assim. Afonso olhou para ela. Lourdes tinha um jeito simples de se vestir, sempre com roupas limpas e bem cuidadas, mas nada caro. O cabelo preso em um coque, o rosto sem maquiagem. Ela não precisava de nada disso. Tinha uma beleza natural que vinha de dentro, da bondade que ela carregava. Obrigado, Lourdes. Você não precisava,
disse ele, pegando a xícara de chá. Eu sei, mas eu quis, respondeu ela, dando um pequeno sorriso antes de sair. No domingo, Afonso arrumou a mesa da sala de jantar, como sempre fazia quando esperava a família. Lourdes tinha folga aos domingos, mas tinha deixado tudo preparado no dia anterior. O almoço estava pronto, só precisava aquecer. 12:00. Ninguém chegou. 12:30. Nada. 1 da tarde. Afonso desistiu de esperar. Comeu sozinho, na mesma mesa grande onde costumava sentar com todos. O silêncio era tão grande que ele conseguia ouvir o barulho do próprio garfo no prato. Depois do almoço, tentou ligar para os netos. Rafael não atendeu. Júlia também não. Mandou mensagens. Nenhuma resposta. Foi então que Afonso entrou nas redes sociais. Não usava muito, mas tinha perfis para acompanhar a família. Procurou pelo perfil de Rafael. Estava lá, mas algo estava diferente. Afonso percebeu que não conseguia mais ver as fotos. Tinha sido bloqueado. Júlia também tinha feito a mesma coisa. Seus próprios netos tinham apagado ele da vida deles, como se ele nunca tivesse existido. Na segunda-feira seguinte, 2 semanas depois do jantar fatídico, Afonso estava na varanda quando viu Patrícia chegando. Seu coração deu um pulo. Finalmente, alguém tinha vindo ver como ele estava. Patrícia saiu do carro usando óculos escuros enormes e uma bolsa que Afonso sabia que custava mais do que o salário de Lourdes em 3 meses. Ela nem tocou a campainha. Simplesmente abriu a porta com a chave que tinha e entrou. «Patrícia, que surpresa boa te ver», disse Afonso, indo ao encontro dela. Ela tirou os óculos e Afonso viu que não havia calor naqueles olhos, apenas frieza. «Sogro, vim buscar algumas coisas que eu tinha deixado aqui. Quadros, louças, uns objetos decorativos que eram da minha mãe», disse ela, já subindo as escadas. «Mas você veio só para isso? Não quer saber como eu estou?» perguntou Afonso, subindo atrás dela. «Sinceramente, não muito. Você fez as escolhas erradas e agora está pagando por elas. Eu preciso proteger a minha família», respondeu ela, entrando no quarto de hóspedes, onde guardava algumas coisas. Lourdes estava limpando o corredor e viu a cena. Patrícia pegando caixas, enchendo com objetos, sem trocar uma palavra gentil com Afonso. «Patrícia, por favor, podemos conversar?» tentou Afonso. «Não temos nada para conversar. Henrique está furioso, os meninos estão decepcionados. E eu estou ocupada demais, tentando reorganizar a nossa vida depois do estrago que você fez», disse ela, fechando uma caixa com força. Ela chamou o motorista que tinha ficado esperando no carro. Ele subiu e começou a carregar as caixas. Afonso ficou parado, vendo sua nora levar embora pedaços da casa, pedaços das memórias. Quando Patrícia estava saindo, Afonso tentou uma última vez. «E o Henrique? Ele não quer falar comigo?» Patrícia parou na porta, se virou e olhou para ele com desdém. «Henrique disse que você fez a cama. Agora deita nela. Ele não quer mais saber de você até você resolver essa bagunça toda». E saiu, deixando a porta aberta. O motorista voltou para buscar a última caixa. Lourdes viu Afonso parado no meio da sala, olhando para a porta aberta, com uma expressão de dor profunda no rosto. Ela se aproximou devagar e, sem dizer nada, fechou a porta suavemente. Depois se virou para Afonso. «Posso preparar um café para o senhor?» perguntou ela, com a voz gentil. Afonso olhou para ela e, pela primeira vez em semanas, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele não chorava desde o funeral da esposa, 5 anos atrás. Mas naquele momento, vendo a única pessoa que tinha ficado ao lado dele, não conseguiu segurar. «Sim, Lourdes, um café seria bom», disse ele, a voz embargada. Enquanto ela ia para a cozinha, Afonso olhou ao redor da mansão. Vazia, silenciosa, abandonada por todos que ele amava. Todos, menos uma pessoa. A pessoa que ele menos esperava.
As semanas passaram e a rotina da mansão mudou completamente. Não havia mais barulho de crianças correndo pelos corredores. Não havia mais conversas na sala de jantar. Não havia mais ligações perguntando sobre dinheiro. Havia apenas silêncio e Lourdes. Ela chegava todos os dias às 7 da manhã, como sempre fez. Mas agora tinha começado a fazer coisas diferentes. Pequenas coisas que Afonso demorou alguns dias para perceber. O café da manhã, por exemplo. Lourdes sempre preparava café e pão com manteiga. Simples, funcional. Mas agora ela começou a fazer o café do jeito que Afonso mais gostava. Forte, com apenas uma colher de açúcar, servido na xícara azul, que era a favorita dele. Ela também passou a torrar o pão no ponto exato, nem muito nem pouco, e a colocar geleia de damasco do lado, porque tinha percebido que era a que ele mais comia. Lourdes, você não precisa fazer tudo isso, disse Afonso uma manhã, olhando para a mesa de café arrumada com tanto capricho. Eu sei que não preciso, mas eu quero, respondeu ela, dando um sorriso pequeno antes de voltar para a cozinha. Nos dias seguintes, Afonso percebeu mais mudanças. O jornal estava sempre aberto na página de esportes, porque Lourdes tinha notado que era a primeira seção que ele lia. A biblioteca, que ele usava todos os dias, sempre tinha flores frescas em cima da mesa. Não flores caras ou arranjadas de forma exagerada. Apenas um vaso simples com rosas brancas que ela mesma comprava no caminho para o trabalho. Você está gastando seu dinheiro com flores para mim? Perguntou Afonso, surpreso, quando viu Lourdes trocando as flores murchas por novas. Não custa quase nada, Sr. Afonso, e deixa o ambiente mais bonito, disse ela, ajeitando o vaso. Mas o que mais impressionava Afonso era a companhia. Lourdes tinha começado a ficar um pouco mais tempo depois de terminar o trabalho. Não muito, 15, 20 minutos. Ela trazia o café da tarde para a biblioteca e sentava na poltrona do canto, perguntando como tinha sido o dia dele. O senhor dormiu bem hoje? Perguntava ela. Mais ou menos. Acordei algumas vezes durante a noite, respondia Afonso. Vou fazer um chá de camomila antes de dormir hoje. Ajuda a relaxar, sugeria ela, sempre preocupada. E não eram só palavras. Lourdes realmente preparava o chá todas as noites. Deixava na mesinha ao lado da cama dele com um bilhetinho escrito à mão. Durma bem, Sr. Afonso. Uma tarde, Afonso estava na biblioteca, olhando fotos antigas quando Lourdes entrou para limpar. Ela viu as fotos espalhadas na mesa, fotos de quando Henrique era criança, de quando os netos nasceram, de momentos felizes que pareciam tão distantes agora. São lindas essas fotos, comentou Lourdes, sem tocar nelas. Eram tempos melhores, disse Afonso com tristeza na voz. Lourdes parou de limpar e olhou para ele. Senhor Afonso, posso falar uma coisa? Claro, Lourdes. Às vezes a gente acha que perdeu tudo, mas na verdade só perdeu o que não era de verdade. O que é de verdade fica, sempre fica, disse ela com uma sabedoria simples, mas profunda. Afonso ficou em silêncio, pensando naquelas palavras. Lourdes voltou ao trabalho, mas tinha plantado uma semente de conforto no coração dele. No fim de semana, Afonso teve uma crise de pressão alta. Sentiu tonturas, dor no peito, falta de ar. Era sábado, dia que Lourdes não trabalhava. Ele pegou o telefone para ligar para alguém da família. Hesitou. Sabia que ninguém ia atender. Acabou ligando para o médico particular, que disse para ele ir imediatamente ao hospital. Afonso estava prestes a chamar um táxi quando a campainha tocou. Era Lourdes. Lourdes, o que você está fazendo aqui? Hoje é seu dia de folga, disse Afonso segurando a parede porque estava tonto. Eu estava passando perto e resolvi dar uma passada para ver se está tudo bem. Senhor Afonso, o senhor está pálido. O que aconteceu? Perguntou ela preocupada. Estou me sentindo mal. Preciso ir ao hospital, disse ele, tentando disfarçar a gravidade. Vou chamar um carro agora. Lourdes pegou o telefone dela e pediu um carro de aplicativo.
Ficou ao lado de Afonso, segurando o braço dele até o carro chegar. Eu vou com o senhor, disse ela, ajudando-o a entrar no carro. Não precisa, Lourdes, é seu dia de folga, insistiu Afonso. Não vou deixar o senhor ir sozinho, respondeu ela, firme. No hospital, enquanto Afonso fazia os exames, Lourdes ficou na sala de espera. Quando os médicos falaram que ele precisava ficar em observação por algumas horas, ela não saiu de perto. Comprou água, comprou um sanduíche para ele, ficou sentada na cadeira desconfortável do hospital, sem reclamar uma vez. Lourdes, você pode ir para casa, eu fico bem aqui, disse Afonso, deitado na maca. Eu sei que o senhor fica, mas eu quero ficar também, respondeu ela. Afonso olhou para aquela mulher simples que não tinha obrigação nenhuma de estar ali, muito menos num sábado, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Gratidão verdadeira. Não pela comida, não pela casa limpa, não pelo trabalho, mas pela presença, pela preocupação, pelo carinho genuíno. Quando foi liberado no fim da tarde, Lourdes insistiu em acompanhá-lo até em casa. No caminho de volta, ela perguntou: "O senhor ligou para a família para avisar que passou mal?" Afonso ficou em silêncio. A verdade doía. "Não liguei." "Por quê?" "Porque sei que ninguém vai se importar", respondeu ele, olhando pela janela do carro. Lourdes não disse nada. Apenas colocou a mão no braço dele, um gesto pequeno, mas cheio de significado. Era como se ela estivesse dizendo: "Eu me importo, e isso tem que valer alguma coisa." Quando chegaram na mansão, Lourdes preparou um jantar leve e ficou conversando com Afonso até ele se sentir melhor. Só foi embora quando tinha certeza absoluta de que ele estava bem. "Obrigado, Lourdes, por tudo", disse Afonso quando ela estava saindo. "Não precisa agradecer, senhor Afonso. É o que qualquer pessoa faria", respondeu ela. Mas Afonso sabia que não era verdade. Não era o que qualquer pessoa faria. Sua própria família, as pessoas que deveriam estar ao lado dele, não tinham feito nada. Nem uma ligação, nem uma visita, nem uma mensagem. Mas Lourdes, que não tinha obrigação alguma, tinha passado o dia inteiro cuidando dele. Naquela noite, deitado na cama, Afonso pensou muito sobre tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas. O teste estava mostrando resultados claros. Dolorosos, mas claros. Henrique tinha sumido completamente. Patrícia só tinha voltado para pegar coisas de valor. Os netos tinham apagado ele da vida deles. A família inteira tinha virado as costas no momento em que o dinheiro desapareceu. Mas Lourdes tinha ficado. Mais do que isso, tinha se aproximado. Tinha cuidado. Tinha demonstrado uma preocupação genuína que ninguém da família tinha mostrado. E o mais impressionante de tudo era que ela não sabia da verdade. Ela achava mesmo que Afonso estava falido, e ainda assim estava ali, todos os dias, fazendo mais do que sua obrigação mandava. Afonso pegou o celular e olhou para a tela. Pensou em ligar para Henrique, em contar que tinha passado mal, em dar uma última chance para a família mostrar que se importava. Mas guardou o telefone de volta. Já sabia qual seria a resposta. O silêncio já tinha dado todas as respostas que ele precisava. E a gentileza de Lourdes estava mostrando o que realmente importava na vida. Não era o sangue que fazia a família. Era o cuidado, era a presença, era o amor verdadeiro. Passou mais um mês. A mansão tinha se transformado em um lugar diferente. Não era mais a casa cheia de gente que Afonso conhecia. Era um lar silencioso, mas cheio de uma paz que ele não sentia há anos. Lourdes e Afonso tinham criado uma rotina. Ela chegava de manhã, preparava o café, e os dois tomavam juntos na cozinha, conversando sobre a vida, sobre o dia, sobre coisas pequenas que faziam a diferença. Naquela tarde, Afonso tomou uma decisão. Ele precisava contar a verdade para Lourdes. Ela merecia saber. Ele a chamou para a biblioteca depois do almoço. Lourdes entrou com uma expressão preocupada.
Aconteceu alguma coisa, Sr. Afonso? Senta aqui, por favor. Preciso conversar com você, disse Afonso, apontando para a poltrona. Lourdes sentou. Afonso respirou fundo. Lourdes, você lembra daquele jantar, quando eu disse que tinha perdido tudo? Lembro sim, senhor. Eu preciso te contar a verdade. Eu menti, começou Afonso, olhando nos olhos dela. Sobre o dinheiro, sobre a falência. Nada disso é verdade. Eu não perdi nada. A fortuna está toda lá. Tudo foi um teste. Lourdes ficou em silêncio, processando. Afonso esperava vê-la feliz, aliviada, mas a expressão no rosto dela era de tristeza. Um teste? Perguntou ela com a voz baixa. Sim, eu precisava saber quem realmente se importava comigo e não com o meu dinheiro. Lourdes se levantou e foi até a janela. Ficou de costas para Afonso. Lourdes, você está brava comigo? Ela se virou e Afonso viu lágrimas nos olhos dela. Eu não estou brava porque o senhor mentiu. Eu estou triste pela sua família. Como é que filhos fazem isso com o próprio pai? Como é que eles simplesmente abandonam o senhor quando acharam que não tinha mais dinheiro? Afonso não esperava por aquela reação. Lourdes estava triste por ele, não por ela. Você não está chateada comigo por ter mentido? Não, o senhor fez o que precisava fazer. E olha só o que descobriu. Lourdes voltou a sentar. O senhor descobriu que a família toda só queria o dinheiro. É, eu descobri isso do jeito mais doloroso possível. Lourdes olhou para Afonso com gentileza. Mas o senhor também descobriu outra coisa, que ainda tem gente que se importa, gente que fica, gente que não está aqui pelo dinheiro. Afonso sentiu o coração apertar. Lourdes, por que você ficou? Por que continuou vindo trabalhar? Porque eu não trabalho aqui só pelo salário. Eu gosto do senhor. O senhor sempre me tratou com respeito. Quando a minha filha ficou doente, o senhor pagou o hospital. O senhor não é só meu patrão. O senhor é uma pessoa boa. E pessoas boas merecem ter alguém ao lado delas. Afonso não conseguiu segurar as lágrimas. Há quanto tempo ninguém dizia algo assim para ele? Eu não sei o que dizer, Lourdes. Não precisa dizer nada. Só precisa saber que o senhor não está sozinho. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos. Um silêncio cheio de compreensão. Lourdes, tem outra coisa. O advogado ligou ontem. Henrique descobriu que a falência era falsa e está furioso. Quer me processar, contou Afonso. Em vez de ficar feliz que o pai dele não perdeu tudo, ele fica com raiva? Ele acha que eu o manipulei. Que sentimentos? Ele não demonstrou sentimento nenhum. Só demonstrou ganância, disse Lourdes, com firmeza. Você está certa. E agora eu sei o que preciso fazer, disse Afonso se levantando. Vou mudar meu testamento. Vou tirar Henrique e a família toda. Mas tem outra coisa. O quê? Você vai ser curadora do meu legado. E eu vou garantir seu futuro e o da sua filha, disse Afonso. Lourdes arregalou os olhos. O quê? Não, senhor Afonso. Eu não posso aceitar isso. Por que não? Você merece muito mais do que qualquer um daquela família. Você ficou. Você cuidou de mim. Mas eu não fiz isso esperando nada em troca. Eu sei disso, e é exatamente por isso que você merece. Quero que você cuide do dinheiro como cuidou de mim, com honestidade, com coração. Lourdes começou a chorar de emoção. Nunca imaginou que trabalhar com honestidade poderia trazer algo assim. Senhor Afonso, eu não sei o que falar. Afonso segurou as mãos dela. Não precisa falar nada. Só precisa continuar sendo quem você é. Lourdes assentiu, ainda chorando. Afonso sorriu. Pela primeira vez em meses, ele se sentia em paz. Naquela noite, depois que Lourdes foi embora, Afonso ligou para o advogado. Explicou tudo o que tinha decidido. Senhor Silveira, o senhor está ciente de que Henrique vai ficar furioso quando descobrir? Alertou o Dr. Mário. Deixa ele ficar. Pelo menos agora eu sei que estou fazendo a coisa certa.
E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, Afonso estava fazendo algo porque era justo, porque era certo, porque era o que o coração dele mandava. 2 semanas se passaram desde que Afonso tinha contado a verdade para Lourdes. Nesse tempo, ele e Dr. Mário trabalharam em silêncio, preparando todas as mudanças no testamento. Afonso estava na biblioteca quando o telefone tocou. Era Dr. Mário, e a voz dele estava tensa. Senhor Silveira, temos um problema. Henrique tentou pegar um extrato bancário, usando uma procuração antiga que ele tinha. O gerente negou, disse que o senhor está ativo, fazendo movimentações normais. Henrique desconfiou. Afonso sentiu o estômago apertar. Ele sabe? Acho que sim. Ele deve ter investigado mais fundo. Sabe como ele é persistente quando quer algo? No dia seguinte, às 9 da manhã, Henrique apareceu na mansão. Não tocou a campainha. Usou a chave que ainda tinha e entrou como um furacão. Lourdes estava na cozinha quando ouviu a porta bater. Saiu correndo e viu Henrique subindo as escadas furioso. Senhor Henrique, bom dia! Cala a boca! Eu não vim aqui falar com você! Gritou ele, sem nem olhar para ela. Afonso saiu do quarto ao ouvir o barulho. Henrique, o que você está fazendo aqui? Vim cobrar explicações. Você mentiu. Nunca perdeu nada. Tudo foi uma farsa para me testar, não foi? Gritou Henrique, os olhos vermelhos de raiva. Afonso respirou fundo. Sim, foi um teste, e você foi reprovado. Reprovado? Quem você pensa que é para me testar? Eu sou seu pai, e queria saber se você se importava comigo ou só com o meu dinheiro. E você achou que fazer isso era certo? Mentir para a família inteira? Gritou Henrique. A única vergonha aqui foi ver como vocês reagiram. Nenhum de vocês se preocupou comigo. Vocês só pensaram no dinheiro, respondeu Afonso. Lourdes estava embaixo da escada, ouvindo tudo, com medo de piorar a situação se subisse. Você sabe o que eu passei? Os meninos ficaram arrasados, disse Henrique. Arrasados? Henrique, você me bloqueou? Os meninos me apagaram das redes sociais. Patrícia voltou aqui só para pegar as coisas dela, gritou Afonso. Nós estávamos protegendo a nossa família. Protegendo a família ou protegendo o dinheiro de vocês? Foi nesse momento que a campainha tocou. Lourdes foi atender. Era Patrícia com Rafael e Júlia. Todos entraram e subiram as escadas. Então é verdade. Você brincou com a gente, disse Patrícia com desprezo. Ninguém fez vocês de palhaços. Vocês se revelaram sozinhos, respondeu Afonso. Rafael deu um passo à frente. Vô, você não tinha o direito de fazer isso. Direito? Você me bloqueou, Rafael. Me apagou da sua vida como se eu não existisse. Júlia começou a chorar de raiva. A gente sofreu tanto achando que você estava pobre. Sofreram? Ou se decepcionaram porque não iam mais ter dinheiro? Henrique se virou para o pai. Eu vim te dar uma última chance. Volta atrás com essa loucura. Admite que errou. E a gente esquece tudo. Esquecer? Vocês querem que eu esqueça que me abandonaram? Nós só precisávamos de tempo, disse Patrícia. Tempo? Faz 2 meses, e a única pessoa que ficou aqui foi a Lourdes, gritou Afonso apontando para a escada. Todos olharam para baixo. Lourdes deu um passo para trás. Ah, claro, a empregada Santinha, disse Patrícia com sarcasmo. Ela deve estar adorando, fingindo que se importa enquanto você entrega tudo para ela. Afonso desceu 2 degraus. Cuidado com o que você fala. A Lourdes vale mais do que todos vocês juntos. Você está defendendo a empregada e atacando a própria família, gritou Henrique. Ela é a única pessoa que se importou comigo de verdade. Henrique olhou para o pai com ódio. Então você vai dar tudo para ela? Eu já tomei minhas decisões, e elas são finais. Você não pode fazer isso. Eu tenho direitos, gritou Henrique. Você tinha direitos, até o dia que me abandonou. Patrícia deu um passo à frente. Se você fizer isso, a gente vai brigar na justiça. Vamos provar que você está senil. Afonso riu amargamente. Podem tentar, mas eu já preparei tudo.
Fiz exames, tenho laudos médicos, testemunhas, tudo documentado. Henrique ficou pálido. Você planejou tudo isso desde o começo. Sim, e vocês caíram direitinho. Mostraram exatamente quem são. O silêncio pesou no corredor. Você vai se arrepender disso, disse Henrique, a voz baixa e ameaçadora. Vai morrer sozinho, velho. Sem família, sem ninguém. Eu prefiro morrer sozinho do que cercado de mentiras. Henrique virou as costas e começou a descer. Patrícia e os filhos o seguiram. Quando passou por Lourdes, ele parou. Aproveita enquanto pode. Quando ele morrer, a gente vai derrubar tudo isso na justiça. E você vai ficar sem nada, ameaçou ele. Lourdes apenas abaixou a cabeça. Henrique saiu, batendo a porta com força. Afonso desceu as escadas devagar e viu Lourdes chorando. Lourdes, não liga para o que ele disse. Senhor Afonso, eu não quero causar problema na sua família. Eu não quero ser o motivo de vocês brigarem. Afonso segurou os ombros dela. Você não é o motivo. Eles é que são. E eu não vou mais fingir que não vejo quem eles realmente são. Mas ele é seu filho, sangue do seu sangue. Sangue não significa nada quando não tem amor. Não significa nada quando não tem respeito. Naquela tarde, Afonso ligou para Dr. Mário. Podemos marcar para assinar os documentos finais? Podemos, mas o senhor tem certeza absoluta? Alertou o advogado. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. A visita de Henrique tinha confirmado tudo. A família não se importava com ele, só se importava com o dinheiro. E agora, finalmente, ele ia fazer o que era certo. Uma semana depois do confronto com Henrique, Afonso estava no escritório de Dr. Mário. A sala era elegante, com estantes cheias de livros de direito e uma mesa enorme de madeira escura. O advogado tinha espalhado vários documentos na mesa, todos esperando pela assinatura final. Senhor Silveira, antes de assinarmos, quero ter certeza de que o senhor entendeu tudo. A fortuna será destinada a fundações de caridade e projetos sociais. A família não receberá nada da herança líquida. E para a Lourdes... Dr. Mário pegou um documento específico. Para ela, o senhor está deixando a mansão em nome próprio, uma renda vitalícia suficiente para que ela nunca precise se preocupar com dinheiro e o papel de curadora do seu legado. Ela vai administrar as doações e decidir quais projetos receberão apoio. Afonso pegou a caneta. Entendi perfeitamente, e é exatamente o que eu quero. O senhor tem certeza de que quer dar a ela tanto poder? A curadoria significa que ela vai ter a palavra final sobre milhões de reais, alertou o advogado. Eu confio nela mais do que confiei na minha própria família. Ela merece isso e muito mais, respondeu Afonso, assinando o primeiro documento. Dr. Mário assistiu em silêncio enquanto Afonso assinava página após página. Quando terminou, o advogado juntou todos os papéis e guardou em uma pasta de couro. Está feito. Agora é oficial. Quando o senhor falecer, tudo será executado exatamente como está escrito aqui, disse Dr. Mário. Obrigado, meu amigo. Por tudo, disse Afonso apertando a mão do advogado. Só espero que o senhor não se arrependa. Henrique vai lutar contra isso com todas as forças. Deixe ele lutar. A verdade está do meu lado. Quando Afonso voltou para casa, encontrou Lourdes na cozinha preparando o almoço. O cheiro de frango assado com legumes encheu a casa. Ela cantarolava baixinho enquanto cozinhava, algo que Afonso tinha percebido que ela fazia quando estava feliz. Cheguei, Lourdes, anunciou ele, entrando na cozinha. Senhor Afonso, como foi a reunião com o advogado? Perguntou ela, largando a colher de pau. Foi bem, está tudo resolvido, respondeu ele, sentando na cadeira da cozinha. Lourdes percebeu algo diferente no jeito dele, uma paz que não via há tempos. O senhor parece mais leve. Estou mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que fiz a coisa certa, disse Afonso sorrindo. Os dias seguintes foram tranquilos. Afonso e Lourdes continuaram a rotina deles.
Café da manhã juntos, conversas na biblioteca, almoço simples na cozinha. A mansão não era mais aquele lugar cheio de tensão e falsidade. Era um lar de verdade. Mas a paz não durou muito. 3 semanas depois, Dr. Mário ligou com urgência. Senhor Silveira, Henrique entrou com uma ação judicial. Ele está alegando que o senhor está sofrendo influência indevida da Lourdes. Quer anular o testamento. Eu já esperava por isso, disse Afonso calmamente. Eles marcaram uma audiência para a semana que vem. O senhor vai precisar comparecer e mostrar que está em plenas condições mentais. Vão tentar provar o contrário. Pode marcar, eu vou estar lá. Afonso desligou e foi procurar Lourdes. Ela estava no jardim, regando as flores. Quando ele contou sobre a audiência, ela ficou pálida. Senhor Afonso, eu não quero causar mais problemas. Talvez seja melhor o senhor voltar atrás, fazer as pazes com a família. Não, interrompeu Afonso firme. Não vou voltar atrás. E você não está causando problema nenhum. A ganância deles é que está causando. Mas e se eles conseguirem? E se o juiz acreditar neles? Perguntou Lourdes preocupada. Não vão conseguir. Eu tenho todos os exames médicos, todas as provas de que estou bem. E mais importante, eu tenho a verdade. A semana passou rápido. No dia da audiência, Afonso acordou cedo, vestiu seu melhor terno e foi para o fórum. Lourdes quis ir junto, mas ele pediu para ela ficar em casa. Não quero que você ouça as coisas horríveis que eles vão falar sobre você, disse ele. A sala de audiências estava cheia. De um lado, Henrique com Patrícia, Rafael e Júlia. Todos vestidos de forma impecável, com expressões sérias. Do outro lado, Afonso com Dr. Mário. O juiz entrou e a audiência começou. O advogado de Henrique foi o primeiro a falar. Meritíssimo, meu cliente está aqui porque está preocupado com o pai. O senhor Afonso Silveira, aos 73 anos, está sendo claramente manipulado por uma funcionária que trabalha para ele. Ela aproveitou-se da fragilidade emocional dele para conseguir uma herança que não lhe pertence. Afonso sentiu a raiva subir, mas Dr. Mário tocou seu braço, pedindo calma. O advogado continuou. Temos evidências de que o senhor Afonso tem demonstrado comportamento errático nos últimos meses. Ele fingiu uma falência inexistente, mentiu para a família inteira e agora está excluindo seus próprios filhos e netos da herança para beneficiar uma empregada doméstica. Henrique foi chamado para depor. Ele contou a versão dele da história, falando sobre como estava preocupado com o pai, sobre como Lourdes tinha se aproveitado da situação. Meu pai sempre foi um homem inteligente, justo, mas depois que a Lourdes começou a passar mais tempo com ele, tudo mudou. Ela o isolou de nós, envenenou a cabeça dele contra a família, disse Henrique, com lágrimas falsas nos olhos. Quando chegou a vez de Afonso falar, ele se levantou e olhou diretamente para o juiz. Meritíssimo, eu entendo a preocupação do meu filho, ou pelo menos eu gostaria de entender. Mas a verdade é que ele não está preocupado comigo. Ele está preocupado com o dinheiro dele. O juiz olhou atentamente para Afonso. Continue, senhor Silveira. Eu fiz um teste. Quis saber quem realmente se importava comigo quando o dinheiro acabasse. Anunciei uma falência falsa e observei. Meu filho me bloqueou. Meus netos me apagaram da vida deles. Minha nora voltou aqui só para pegar objetos de valor. Durante 2 meses, ninguém ligou para saber se eu estava bem, se precisava de ajuda, de companhia. Afonso fez uma pausa e continuou, a voz firme. A única pessoa que ficou foi a Lourdes. Ela continuou trabalhando, continuou cuidando de mim, sem saber que o dinheiro ainda existia. Ela ficou porque se importa, e é por isso que ela merece. O advogado de Henrique tentou interromper. Mas, meritíssimo... Deixe o senhor Silveira terminar, ordenou o juiz. Eu tenho aqui todos os exames médicos. Neurologista, psiquiatra, clínico geral. Todos atestam que estou em perfeita saúde mental. Não estou sendo manipulado.
Estou fazendo uma escolha consciente. Estou escolhendo recompensar a lealdade em vez de alimentar a ganância. Dr. Mário apresentou todos os documentos médicos. O juiz analisou cada um com atenção. Depois, chamou Afonso para fazer algumas perguntas diretas. Senhor Silveira, o senhor entende as consequências das suas decisões? Entende que está excluindo seus herdeiros diretos? Entendo perfeitamente, meritíssimo. E essa é realmente a sua vontade? Ninguém o está forçando ou influenciando? É minha vontade, livre e consciente. O juiz ficou em silêncio por alguns minutos, analisando tudo. Depois fechou a pasta de documentos. Vou pedir um prazo para analisar toda a documentação apresentada e os depoimentos. A decisão será publicada em 30 dias. Henrique olhou para o advogado dele frustrado. Esperava uma decisão imediata. A audiência está encerrada, disse o juiz. Afonso saiu do fórum com Dr. Mário, sabendo que teria que esperar. As semanas seguintes foram de ansiedade. Ele sabia que tinha razão, mas a espera era difícil. Lourdes percebeu a tensão e ficou ainda mais atenta, cuidando dele com carinho redobrado. Quando finalmente chegou o dia da publicação da sentença, Dr. Mário ligou cedo. Senhor Silveira, saiu a decisão. O juiz concluiu que o senhor está em plenas condições mentais e tem total capacidade de decidir sobre seus bens. O testamento é válido. Ação improcedente. Afonso respirou aliviado. Graças a Deus. Eles ainda podem recorrer, mas o juiz foi muito claro na decisão. Vai ser difícil reverter. Quando Afonso chegou na mansão, Lourdes estava na varanda, nervosa, esperando. E então? Perguntou ela, assim que ele saiu do carro. Ganhamos. O testamento é válido, disse Afonso, sorrindo. Lourdes colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Não de alegria pelo dinheiro, mas de alívio. Agora acabou? Eles não vão mais incomodar? Eles podem tentar recorrer, mas não vão conseguir. Está decidido. Naquela noite, Afonso e Lourdes jantaram juntos na varanda, olhando para o jardim iluminado. Não precisavam de palavras. A paz que sentiam dizia tudo. 2 meses depois, Afonso teve uma complicação de saúde. Nada grave, mas grave o suficiente para lembrá-lo de que o tempo era precioso. Ele chamou Lourdes para a biblioteca. Preciso te explicar algumas coisas sobre a curadoria. Sobre como administrar as doações, sobre os projetos que eu sempre quis apoiar, disse ele. Lourdes escutou atentamente enquanto Afonso explicava seus sonhos, seus planos. Ele queria criar bolsas de estudo para filhos de empregadas domésticas, queria construir creches em bairros pobres, queria ajudar mulheres que criavam filhos sozinhas, como Lourdes tinha feito. O senhor já pensou em tudo, disse ela emocionada. Pensei, porque eu quero que esse dinheiro faça diferença de verdade. E sei que você vai fazer isso acontecer. Os anos se passaram. Afonso viveu mais 5 anos depois daquela audiência. 5 anos de paz, de companhia verdadeira, de uma amizade que era mais forte que qualquer laço de sangue. Quando ele faleceu, foi em paz, na cama dele, com Lourdes segurando a mão dele. O enterro foi simples. Henrique e a família apareceram, mas ficaram longe, com rostos duros. Lourdes estava na primeira fila, chorando de verdade, sentindo de verdade a perda daquele homem que tinha sido muito mais que um patrão. Depois do enterro, Dr. Mário leu o testamento oficialmente. Henrique e a família ouviram em silêncio, enquanto tudo era destinado às fundações e a Lourdes. Isso não vai ficar assim, murmurou Henrique ao sair. Mas ficou. Todos os recursos que eles tentaram foram negados. O testamento de Afonso foi cumprido exatamente como ele quis. Lourdes vendeu a maior parte dos bens e usou o dinheiro para criar o Instituto Afonso Silveira, focado em ajudar empregadas domésticas e suas famílias. A mansão ela manteve, mas não para morar sozinha.
transformou em um centro de acolhimento para mulheres que precisavam recomeçar a vida. A filha de Lourdes se formou em enfermagem com honras, e ela mesma passou a trabalhar como voluntária no instituto. Alguns anos depois, Lourdes estava na varanda da mansão tomando café, como fazia todas as manhãs. Olhou para o jardim que Afonso tanto gostava, agora cheio de crianças brincando. Eram filhos das mulheres que estavam recomeçando a vida ali. Na mesa ao lado estava a foto dele. Ela sorriu. "Acho que o senhor ficaria feliz com isso aqui", sussurrou. O vento balançou as folhas das árvores, e por um momento, Lourdes sentiu que ele estava ali. Não em corpo, mas em cada vida que aquele lugar tinha transformado. E talvez fosse isso que ele sempre quis. Não ser lembrado pelo dinheiro que acumulou, mas pelo bem que esse dinheiro podia fazer quando colocado nas mãos certas. Lourdes terminou o café e se levantou. Tinha trabalho a fazer. Sempre tinha, porque algumas coisas nunca mudam, e cuidar das pessoas era uma delas. Afonso achava que estava testando a família, mas no fim, quem foi testado foi o próprio dinheiro, porque o dinheiro mostrou exatamente quem ele aproximava e quem ficava quando ele sumia. Lourdes não ficou por gratidão, por pena ou por promessa. Ela ficou porque caráter não depende de saldo, e talvez a maior herança dessa história não seja a mansão, nem a fortuna. Seja a descoberta mais difícil de todas. Às vezes, quem te trata como família não tem o mesmo sobrenome que você. Se essa história te fez repensar quem anda ao seu lado, você já entendeu tudo.